que merece realmente esse alerta, tá? Recentemente foi encontrado na Ponta Verde um morcego com raiva. Pois é. E é um alerta aqui para você saber o que fazer ao encontrar um bicho como esse pela frente, morto ou debilitado. O que aconteceu com esse animal? A gente está recebendo a doutora Fabrícia Omena, médica veterinária da Clínica É o Bicho. Doutora Fabrícia, seja mais uma vez bem-vinda. Conta essa história, o que aconteceu com esse animal, qual é o fluxo correto numa situação como essa? Bom dia. Bom dia, ouvintes. Então, foi na região da Mangabeiras, só para... Não foi na Ponta Verde, então. Não foi na região foi na região da Mangabeiras. Então, os donos da casa observaram um comportamento estranho do morcego. E aí ele estava quietinho e resolveram chamar o CCZ, né? E foi a melhor coisa que ele fez, e fica o alerta, né, que morcego, eles são animais de hábitos noturnos, são animais que não permitem tanta aproximação, então se vê que está mais quieto em um canto, não está voando, não está escondido, então já chama a atenção, já chama o alerta, e foi isso que aconteceu, né, os donos da casa... Normalmente os morcegos se distanciam, né? Principalmente quando ouvem vozes, barulho. E durante o dia eles estão sempre escondidos, né? E foi isso que chamou a atenção dos donos dessa casa. E aí eles, né, corretamente chamaram o CCZ e o CCZ foi até a residência, recolheu esse animal e após os exames que foram realizados deu positivo realmente para a raiva. E aí os animais que viviam dentro de casa estão sendo monitorados, né? E iniciou todo um protocolo aí preventivo, e por isso o alerta, né? A gente está acompanhando esses animais, né? E a gente veio aqui hoje falar sobre isso, porque é tão importante, né? A raiva é uma zoonose gravíssima e a gente precisa ficar atento, e ficar atento também às vacinações dos animais, já que a gente tem isso como preventivo e é tão importante que seja realizado. E a gente vê muitas faltas em relação a isso. Os tutores acabam esquecendo, passa despercebido, quando vai ver, na rotina a gente vê muito isso, quando vai ver tem 2, 3 anos com vacinas atrasadas. Então é tão importante a gente ficar atento ao cartão de vacina dos animais, principalmente porque raiva é uma zoonose, e é uma zoonose que praticamente tem 100% de mortalidade, então para humanos ou para animais também, então ficar atentos a isso, né? Por isso a minha dica hoje realmente é importante. Foram 5 denúncias em janeiro, só em janeiro, 5 ocorrências, né? E que preocupam, apesar de todo o esforço das equipes de saúde, dos agentes para monitorar os casos, as equipes do CCZ, mas ainda assim me surpreende essa informação, porque eu imaginava que a raiva já estava ali, extinta. É muito, muito difícil encontrar um caso de raiva aqui em Alagoas. Não é tão difícil assim. Às vezes a gente vê em cavalos, a gente recebe alguns... A gente mesmo já teve, acho que, se não me engano, foram 2 ou foram 3 pacientes, né, internados na clínicas positivos para raiva. Agora, a gente tem todo cuidado quando a gente suspeita, bota o animal no isolamento, faz todo o uso de EPI e, em seguida, entra em contato com o CCZ, né, quando no pós-morte, porque esse exame normalmente é feito pós-morte, e aí pós-morte foi feito o diagnóstico, e a gente toma os cuidados e orienta os tutores, né, também, para que procure o serviço de saúde, para que faça toda a prevenção para eles também, né, para os humanos também. Então, ficar atento a isso, como é importante, gente. E a gente recentemente teve uma falta de vacina no mercado. Agora, no comecinho do ano mesmo, a gente estava sem vacina, né, a gente, clínica veterinária, também estava sem vacina para compra. Então, já foi restabelecido essa distribuição, mas a gente chama atenção, porque eu sei que tem muitos tutores que estão com as vacinas atrasadas, né? E se a doença chegou na nossa área urbana, então isso é muito mais preocupante, né? Que a gente vê muitos casos em área rural, mas na área urbana é pouco comum, né? Então, o alerta hoje é sobre isso. A doutora Fabrícia, bom dia. Essa informação sobre a raiva é uma condição que nós aqui, como comunicadores, vez ou outra, estamos falando, levando orientação para a população, como está acontecendo agora, mas inclusive já foi colocado alguns momentos aqui em sua participação sobre alguns sintomas, mas o que é que nós precisamos observar de fato no animal, nesse tipo de comportamento, para poder pelo menos ter indícios de que ele pode estar ali contaminado com a raiva, por exemplo? Os sintomas, eles são, inicialmente, na verdade, são muito parecidos com outras doenças, né? Apatia, febre, às vezes a gente observa paresia, né? Que são paralisias superficiais de alguns membros. Quando vai evoluindo a doença, os sintomas, eles ficam mais específicos, né? Que é a hidrofobia, o animal não consegue deglutir, então a gente chama de hidrofobia porque ele não consegue engolir água, ele não consegue deglutir, então trava a mandíbula, começa a babar, porque ele
não consegue deglutir. Então, esses são sintomas mais da doença no estágio mais evoluído. Então, ao contrário do que o próprio nome sugere, o animal não fica mais agressivo, não. Né? Então, é porque o animal ele trava a mandíbula e ele começa a babar e a espumar pela boca, mas principalmente porque ele não consegue deglutir a saliva. Então, o sintoma principal que observa que o nome é raiva é por conta dessa trava da mandíbula que ocorre com o animal. Mas ele fica mais agressivo, um pouco mais agressivo. Os olhos não ficam vermelhos, não? Ficam porque o animal também? pode ter febre, ele desidrata. Então, são sintomas não tão específicos, mas o que chama a atenção pelo nome da raiva é exatamente porque ele fica agitado, ele não consegue engolir, ele não consegue deglutir, ele tem fotofobia, então ele fica realmente mais agitado porque ele está agoniado, né, sem conseguir entender o que é que está acontecendo com ele. E aí começam as alterações neurológicas também, né? Convulsão, não anda, fica lateralizado, com os membros travados, então são fases da doença que já está mais evoluído. Né? Mas inicialmente a gente observa que o animal ele perde a capacidade de andar. Os que chegam na clínica, normalmente eles chegam com isso. Né? Eles perdem a capacidade de andar, o tutor leva e aí a gente já chama atenção pelo histórico. Né? A anamnese é importante e o que a gente conversa com o tutor é muito importante também para a gente suspeitar. Nesses casos. Então, o tratamento, até a gente ter certeza que é raiva, é tratamento só de sintoma. Né? Até a gente ter certeza que é raiva. Até porque não tem um tratamento específico e a raiva, eu nunca participei de nenhum animal que a gente conseguiu a cura. Então, por isso que eu falei, né? Quase que 100% de mortalidade. Né? Então, isso é importante, né, frisar. Por isso que é tão importante a preventiva. Que eu Chocante, até sinto falta. Não tem recuperação, então? Não tem. Realmente atenção para quem tem. Você que é tutor, atenção, tá? Tem que estar com cuidado ali para manter as vacinas em dia. E é justamente sobre as vacinas. A gente costumava ver mais campanhas de vacinação contra a raiva. Parece que deu uma diminuída ali na periodicidade que essas campanhas também, são realizadas. Qual a regularidade? De quanto em quanto tempo é preciso atualizar a vacina do animal? Essa e outras vacinas, né? São inúmeras vacinas aí que o tutor precisa estar atento. O protocolo no Brasil para raiva é uma dose anual. Né? O protocolo no Brasil. Em outros países é um pouco diferente porque eles já conseguiram eliminar a raiva. A gente ainda tem casos. Recentemente, inclusive, teve uma mulher que teve em Recife, né? Uma protetora que recolheu um animal de rua e acabou pegando raiva e morreu. Então, a gente precisa ficar muito atento a isso. Né? No Brasil, é anual. Né? Agora, cuidados, né? Se a vacina de procedência, se é feita pelo médico veterinário, que a gente tem todo o cuidado de refrigeração adequada. Então, isso é muito importante também. Né? A procedência da vacina é super importante. Então, mantém a eficácia dela, né, também. Para né? manter a eficácia da vacina. Então, tem dúvida, não sabe onde está o cartãozinho de vacina, corre e vai vacinar imediatamente. Né? Muito caro, doutora Fabrícia. A vacina em si é cara? Acaba sendo uma situação fora do trabalhador, do assalariado? Não é. A vacina muda, né, de bairro para bairro, de Sim. estrutura de clínica para estrutura de clínica, mas ela varia aí entre R$90 e R$150. Então, é mais ou menos isso aí. Então, pela garantia da vida, né, de preservar, por exemplo, a saúde do animal, acredito que é um valor muito justo. Né? E reforçando, é uma zoonose, né? Passa para o humano. Então, ter todo cuidado é pouco. Né? Não é só o animal que está aí susceptível a pegar essa doença. Nós também estamos. Então, ficar atento é importantíssimo. Doutora Fabrícia, qual a orientação que se dá para o animal que tomou, vamos criar uma situação aqui como exemplo. O animal tomou as vacinas, todo o seu combo de vacinas ali inicial, já tem uns 5 anos. E aí ele precisa repetir todo o esquema vacinal, inclusive a vacina da raiva? Inclusive, a vacina da raiva é anual. Ele tem que tomar todo ano. Mas né? as outras vacinas Os outros também? protocolos, às vezes, a gente precisa reiniciar, dependendo do tempo que o animal tiver aí que não toma. Né? A gente tem também, para ter certeza se o animal está protegido ou não, muitos tutores não optam por isso pelo custo, mas a gente tem a titulação também. De cada doença dessa que a gente protege na vacina, a gente pode fazer a titulação dela. Vai depender, os tutores às vezes preferem revacinar porque fica mais fácil fica do que... mais tranquilo acompanhar. Acompanhar do que fazer a titulação, mas tem sim a titulação. Então aí, alerta para você, tutor de animais, tá? Gatos, cães, quais são os outros animais que também estão sujeitos à raiva? Todos os mamíferos, todos os mamíferos, seja silvestres ou domésticos, eles podem pegar raiva. A gente vacina normalmente cães e gatos.
Então tá aí o alerta para você ficar atento à carteira de vacinação do seu bichinho, tá bom? Doutora Fabrícia, obrigada pela Muito obrigado, presença. doutora Bom Fabrícia. vê-la novamente. Por nada, até mais. 6h37. Utilidade pública, né, Utilidade pública, lógico. E a gente está sempre aqui com o El Bicho falando e com a doutora Fabrícia aqui, trazendo temas importantes relacionados à saúde dos animais.